buscar nunca a glória da multidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriés, do Percor Maria, nesse dia 8 de agosto de 2023, e hoje é dia de São Domingos de Gusmão. São Domingos, o fundador da ordem dominicana, que é aí um dos santos mais famosos, juntamente com São Francisco, na Idade Média, e praticamente, né, lendo aqui São Domingos, você vê claramente que São Domingos, ele, juntamente com a sua ordem dominicana, mendigante, e também os franciscanos, eram praticamente a metade da sociedade na época medieval. Dizem que tinha tanto frade com roupa branca e tinha tanto frade com roupa marrom que os franciscanos e os dominicanos se completavam. A vida de São Domingos de Gusmão é uma vida onde que nós temos que ler, né? Tem aquele livro do Daniel Rups, você pode ler lá a biografia de São Domingos, que é maravilhosa. E uma das coisas que mais assim me chama a atenção é a sua confissão final, né? Domingos, no seu leito de morte, ele faz uma confissão muito, meu Deus, uma confissão assim transparente, né? Ele perdeu o respeito humano de tudo. São Domingos diz o seguinte na sua confissão final. Estavam os frades, né, os confrades ao redor dele, e ele fala, eu queria pedir perdão a Deus por dar mais atenção às mulheres bonitas do que às mulheres feias. Eu dei mais atenção e deixei-me levar muitas das vezes pela atração carnal. Essa aí é uma confissão que poucos têm a coragem de fazer. Uma pessoa assim, o problema não é olhar as mulheres bonitas, as mulheres feias, o problema não é isso, o problema é que o respeito, né? O respeito humano cai por trás, porque você confessar uma coisa dessa publicamente, tinha lá os seus confrades, né, ao redor da cama dele, ele fala abertamente, né? Talvez você vai na confissão, é uma graça muito grande você ir na confissão e você ali soltar o verbo ali, muitas das vezes quando você tá sozinho, aí você fala mesmo os seus podres, né? Agora, a confissão pública é uma das coisas assim admiradas, a confissão pública dele ali, é uma das coisas que eu sempre carrego comigo, né? O evangelho de hoje, de Mateus 14, 22 a 36, ele fala de Jesus, né? Que estava na barca e os discípulos então começam a enfrentar ali uma tempestade. Jesus não estava ali, Jesus vem caminhando, eles acham que é um fantasma. E Jesus então diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Pedro então começa a afundar. E ele diz, salva-me, Senhor, né? É um evangelho maravilhoso aqui. O Senhor, então, ele, nesse evangelho, né, no comecinho aqui do evangelho, ele, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos entrarem na barca e seguisse à sua frente para o outro lado do mar. Aqui é super interessante que São João Crisóstomo comenta o seguinte, devemos considerar que quando o Senhor opera grandes coisas, despede as multidões, dando-nos a entender com este proceder que jamais deve buscar a glória da multidão nem atraí-la. Buscar nunca a glória da multidão. Quando você vê a confissão de São Domingos de Gusmão, você vê claramente que ele não procurou a glória, porque você confessar um pecado desse, confessar uma coisa que talvez é tão vexatória, ele não está procurando a glória do mundo, não está procurando a aprovação social. Ai, o que os outros vão pensar de mim? Ai, meu Deus do céu, todo mundo é barro, todo mundo é pecador, as pessoas são barro. Todo mundo é pecador, todo mundo aqui
Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. O santo confessando o seu pecado, sou eu também confessando o meu. Então, não buscar a glória do mundo também nos ensina que não devemos nos misturar continuamente à multidão. Não devemos nos misturar continuamente à multidão. E nem sempre fugir dela, mas alternar entre as duas coisas, coisa que é útil. Por assim seguinte, despede as tubas, subiu a só um monte para orar, como que nos mostra como é boa a solidão. E como é necessário para tratar com Deus. A solidão, ela é boa. Por isso vai para um lugar deserto enquanto ora, permanece ali toda a noite, para nos ensinar que devemos buscar para a oração tranquilidade no tempo e no lugar. Tranquilidade no tempo e no lugar você acha através da oração. Como nós temos que rezar e rezar na solidão. Não procure as multidões, não procure ali a aprovação pública, procure a solidão, procure a aprovação daquele que é só e que ficará só, e por isso que Santa Teresa de Ávila diz: estarei só com aquele que é só. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.